noite, o Gazeta Esportiva tá na tela e hoje com essa super dupla entrosada, Alexandre Silvestre e José Paes. Olá, boa noite. Boa noite, turma. E hoje a gente fala sobre o empate do Santos contra o Ceará. Tem ainda a busca do Palmeiras por um novo goleiro, pois é, a gente vai explicar tudo isso. E o Corinthians não vai poder contar com um importante jogador na Copa Sul-Americana. A gente traz ainda a preparação do São Paulo com a Marina Buffon, que está de volta das férias. Ah, e hoje é dia de momento e velocidade. Rodrigo França está estacionando, é isso aí, chegou rapidinho. Bom, antes de seguir aqui com o Gazeta Esportiva, quero mandar um beijo especial meu e do nosso time do esporte para o nosso companheiro de TV Gazeta, nosso querido Osmar Garrafa. Hoje a mamãe do Garrafa, Dona Elide, faleceu, estava batalhando muito aí pela vida. Todo o nosso departamento de esportes está prestando solidariedade a você, meu querido amigo, a toda a família. Então sinta o nosso abraço, sinta o nosso carinho. Estamos aqui por você, né, Ale? Sem dúvida, Né, Zé? grande figura, estive lá para dar um abraço na família, no Garrafa. A mãe dele que São Paulina, era né? São Paulina. É São Paulina. São Paulina, é São Campeã Paulina. de tudo. É. Beijo no coração da família. Beijo para o Garrafa, para o Felipe, para todo mundo da família, para as irmãs do Garrafa também, enfim, para todo mundo. Agora ela vai estar junto do papai Tá descansando Garrafa. lá, lado a lado. Isso mesmo. A gente volta depois dessas dicas. Bom, a gente está de volta e essa semana tem sido dura aqui para o nosso departamento, viu? Quero mandar um beijo para o repórter do site gazetesportiva.com, Rodrigo Matucci, um menino de ouro. Ontem a irmãzinha dele, a Isabela, infelizmente faleceu também. Eu quero mandar todo o meu carinho para a família, um beijo especial para Dona Miriam Hawthorne. É isso? Hawthorne. Dona Miriam, que é a vovó Hawthorne. A Dona Miriam é a vovó do Rodrigo. Ela curte muito Gazeta Esportiva. Dona Miriam, vem cá. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Bem gostoso que o Felipe Leite falou, que a senhora curte o nosso programa, assistia muito com seu esposo. Então eu quero convidá-la, a senhora, para vir um dia aqui tomar um café comigo com um bolo na nossa lanchonete e eu te dar um abraço bem gostoso, tá? Um beijo, Dona Miriam. Tô te esperando. Bom, o técnico Arthur Elias anunciou hoje as 26 jogadoras convocadas para os amistosos contra o Japão no dia 30 de maio, na Neoquímica Arena, e no dia 2 de junho em Bragança Paulista. O destaque é o retorno da Marta, que estava fora desde as Olimpíadas. Então vamos aos principais nomes, olha só. Goleiras: Lorena, do Kansas, Camila, do Cruzeiro e Cláudia, do Fluminense. Zagueiras: Isa Haas, do Cruzeiro, Kaká, do São Paulo, Tarciane, do Lyon, Marisa, do Corinthians e Thaís Ferreira, também do Coringão. Laterais: Fê Palermo, do Palmeiras, Bruna Calderã, do São Paulo, Yasmin, do Real Madrid, Fátima Dutra, da Ferroviária. Meio-campistas, olha só, Angelina, do Orlando Pride, Duda Sampaio, do Coringão, Laís Estevão, do Palmeiras, Yaya, do Corinthians e Ana Vitória, do Atlético de Madrid. Atacantes, nós temos a Amanda Gutierrez, do Palmeiras, Jennifer, do Tigres, Gil, do Atlético de Madrid, Caroline, do Manchester City, Dudinha, do São Paulo, Johnson, do Corinthians, Luane, do Atlético de Madrid, aí a Debinha, também do Kansas, e a Rainha Marta, do Orlando Pride. Muito bem. O Santos teve grande apoio da torcida ontem no Allianz Parque, mas olha, não conseguiu se recuperar no Brasileirão, viu? Fica de olho na reportagem do Salazar. A primeira vez do Santos como mandante no Allianz Parque registrou o recorde do estádio nesse Brasileirão. 35.240 pagantes. Os santistas ignoraram até mesmo a estrutura do palco montado atrás de um dos gols e que não foi desmontada a tempo. Mas a torcida deu uma resposta fantástica, né? Nós não esperávamos outra coisa a não ser essa presença do torcedor, uma noite fria, segunda-feira, e a torcida veio, apoiou, incentivou do início ao fim. O problema é que no gramado sintético palmeirense, o Peixe repetiu muitos dos erros que o torcedor tem observado, seja onde for. Contra o Ceará, Soteldo chamou a responsabilidade durante todo o primeiro tempo e ficou evidente porque o alvinegro tem só 3 gols marcados nos últimos 5 jogos.
Neymar poderia resolver esse problema, mas ontem ele só apareceu no intervalo e para receber uma homenagem. A previsão é que ele volte a jogar no fim desse mês. Enquanto isso, Kleber Xavier vai ter que se virar com o que tem e dar um jeito do time reaprender a marcar gol. Um pênalti poderia ser a solução, mas nem o árbitro nem o VAR cederam à pressão dos santistas nessa disputa de Matheus Bahia e Rincon. E olha que o Vozão teve a famosa bola do jogo 2 vezes, com Pedro Raul e com Lelê, essa aí aos 48 do segundo tempo. No último lance, David Washington sairia na cara do gol, mas o William Machado foi providencial. Ele até chegou a ser expulso, mas o árbitro reviu o lance no monitor, mudou a decisão, retirou o cartão e terminou o jogo. 0-0, resultado que fez o apoio da torcida virar protesto. Já são 5 jogos seguidos sem vitória do Santos. Nas últimas 10 partidas, o Peixe só venceu uma vez. No Brasileirão, a equipe é a penúltima colocada na tabela de classificação com 5 pontos em 8 rodadas. E agora vem uma sequência de 3 jogos, todos eles fora de casa, contra Corinthians e Vitória pelo Brasileirão, e no meio deles, contra o CRB, na decisão pela Copa do Brasil. O momento é essa é a realidade, né? Mas a gente, como eu disse, a gente tem que usar mais uma semana de treino agora para trabalhar para o jogo contra o Corinthians. O torcedor não tem nada o que falar. O torcedor veio hoje, lotou o estádio, apoiou o tempo inteiro. Então precisamos melhorar a nossa efetividade, precisamos acertar o gol, precisamos melhorar nossas finalizações. Trabalho, trabalho, trabalho. É isso aí. Tem mais Santos por aqui, agora ao vivo com o Thiago Salazar. Boa noite. O que mais você separou do presidente Marcelo Teixeira, Salazar? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, o pessoal ontem demorou para sair do vestiário. Essa entrevista do Kleber Xavier foi uma longa entrevista, uma das maiores que eu vi nesse pós-jogo. Depois, o presidente Marcelo Teixeira quis conversar com a imprensa. Foi ali voluntariamente bater um papo com a imprensa. Vamos dar uma olhada, separei 2 trechinhos, então dá uma olhadinha no que comentou Marcelo Teixeira depois de mais um resultado ruim para o Santos. Nada melhor do que um clássico, né? Eu acho que, com todo o respeito ao Corinthians, joga em casa, pode até ser o favorito pela campanha que faz, mas o clássico é o momento ideal, é exato, né? Para nós mostrarmos porque estamos nesse Campeonato Brasileiro. Quem não quiser jogar esse clássico é melhor também sair, porque é o momento ideal para a gente mostrar a força do Santos e a forma do que o Santos quer encarar esse campeonato. Essa declaração do Marcelo Teixeira, falando do próximo jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, gerou muitos debates. Tem muita gente achando que o presidente do Santos está completamente fora da realidade, dizer que o ideal neste momento é enfrentar o Corinthians em Itaquera. Por outro lado, há quem entenda que o Marcelo Teixeira está colocando responsabilidade nas costas dos jogadores, que independentemente da fase, do momento, do adversário, eles terão que entregar. Até por isso, eu vou colocar aqui uma segunda sonora do Marcelo Teixeira, que está incomodado com a dificuldade dos jogadores do Santos em marcar gols. Dá uma olhada. A gente nota um Santos diferente. É um Santos diferente. O Santos não alcança os resultados, mas já é um Santos que está demonstrando uma condição melhor de uma reação. Foi lá no Grêmio, fomos bem. Mas agora fomos bem. Não adianta você jogar bem, né? Nós precisamos ter um equilíbrio da bola entrar, né? Vai chegar o momento que essa bola vai começar a entrar. Bom, aparentemente, então, ele está gostando desse início de trabalho do Kleber Xavier, mas está incomodado principalmente com o setor ofensivo do Santos. Na própria matéria do jogo, no próprio VT eu comentei, são 3 gols nos últimos 5 jogos, 1 vitória nas últimas 10 partidas. Então, assim, o Santos está realmente com muita dificuldade de marcar gols. Vamos ver se jogar contra o Corinthians Itaquera realmente é o melhor cenário, o melhor momento para sair dessa
crise. O presidente ontem também disse que acha que não tem crise e reforçou a próxima janela de transferências agora no meio do ano, apesar do risco de sofrer transfer ban e tudo mais. O Marcelo Teixeira deixou claro que o Peixe deve ter saídas e chegadas para tentar mudar alguma coisa e tirar o Santos da penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, Michele. Obrigada, Salazar. Puxa vida, que situação, né, do Santos. Ele fez, assim, bastante contratações, mas a equipe não está se encontrando, né? O presidente ele vem dando algumas declarações que, a meu ver, não têm sido muito felizes nos últimos dias. Acho que ele está irritado. Mas ele entende que o elenco do Santos, por exemplo, é para estar brigando lá em cima, e na minha opinião não é. Não é também. Agora ele dá esse tipo de declaração, para mim não é uma boa o Santos pegar o Corinthians agora na Neoquímica Arena, Silvestre. O Corinthians, jogando em casa, a gente sabe que tem muita força, hoje tem um time sim, que é muito melhor que o do Santos, então eu entendo que é uma partida difícil essa. É claro que o Santos hoje, se você for ver, Silver, quem que seria interessante o Santos pegar? Os times que estão ali no Z4 com ele, para tentar tirar ponto, né? Fazer aquele famoso jogo de 6 pontos, você ganha 3 pontos e impede o seu adversário de fazer 3 pontos, de pontuar no campeonato. Então eu entendo que assim, esse jogo contra o Corinthians agora não é uma boa para o Santos. O Santos, continuando nessa toada aí que vem mostrando, vai brigar sim para não cair até o final do campeonato e com o Neymar e tudo. Porque o Neymar, ele pode ajudar, mas o Neymar tá só no campo da imaginação, que ele pode ajudar e dentro de campo nada, Silver. Peraí, Silver. Não vou poder rebater agora. Você ainda não rebate, você figura vou pensar um pouco para falar, calma. E aí, Silvestre, e o Santos, e o Neymar? Não, eu queria falar do Marcelo Teixeira, porque eu sinceramente não vi nada demais no que ele disse, zero problema. Uma declaração espontânea dele, concordo com tudo que ele disse, entendo o raciocínio do Zé. Falou alguma mentira? Entendo o raciocínio do Zé, de quem acha que ele não deveria pensar numa reabilitação num clássico fora de casa contra o Corinthians. Ao mesmo tempo, clássico é clássico. Não, pensar ele pode, agora dizer que é uma boa... mas ele está tentando enxergar o lado positivo. Eu vou mudar o exemplo, então. Você vai lançar um jogador, né, que é um moleque da base e tal... O ideal seria lançar um jogo 3-0 contra um time pequeno, dentro de casa. Aí o moleque já entra para fazer mais um gol e deslanchar. Beleza? Beleza. Aí quando vai lançar o cara numa final de campeonato por uma necessidade, ou num clássico, fora de casa, numa situação completamente adversa, a gente costuma dizer é uma roubada, vai jogar o menino na fogueira. Às vezes era tudo que ele precisava para explodir. A gente não sabe o que vai acontecer. De repente era isso que estava reservado. E por que não acreditar que o Santos possa se reabilitar, já que o Santos não faz gol? O Marcelo reclamou do ataque, não faz gol. O Corinthians toma gol todo jogo. A defesa, então, né? Na matemática pode dar jogo, pode dar certo para o Santos. Mas será que o Santos vai fazer gol justo contra o Corinthians? Mas o Corinthians toma muito gol. É por isso, né? O eu tô juntando a fome com a vontade de comer. O Santos não faz. O Corinthians toma, o Santos não faz. E aí? Então, mas o que vai prevalecer nesse jogo? Então, existem os dois lados dessa moeda. Eu não vejo um problema na declaração do Marcelo Teixeira, muito pelo contrário. E o técnico Carlo Ancelotti, hein, deu entrevista hoje lá no Real Madrid e ele confirmou. Aí, agora sim, ele falou que acertou com a seleção brasileira. Vamos ver? Obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible. Yo sé que vosotros estaréis muy interesados en lo que pienso, lo que va a ser, pero para mí tengo que pensar en los tiempos que estoy viviendo, y los tiempos que estoy viviendo son los días que me quedan aquí en el Real Madrid, y por el gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Beleza, o que será, hein, que o maestro Alberto Helena Júnior tem a falar sobre a contratação do técnico Carlo Ancelotti? Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Oi, minha fada loura. Top! Foi assim que o Zagallo
respondeu para o Antônio do Passo, que era diretor da CBD na época, em 1970, e formou aquele time campeão do mundo e considerado pela FIFA como a maior seleção dos anos 70. O Ancelotti demorou um pouco para dizer topo, mas topou. E o Brasil agora vai para a mão do primeiro técnico estrangeiro de fato, né, que vai dirigir a seleção brasileira, porque o Filpo Nunes, lá na década de 60, ele foi o técnico da seleção brasileira, que na verdade era apenas o Palmeiras com a camisa da seleção brasileira. Vamos ver como é que o Ancelotti vai se dar aqui no Brasil, ver se ele consegue fazer com que este time brasileiro jogue um futebol, não a italiana, mas sim a brasileira. Beijos, linda. Beijo, mestre. Sempre uma aula. O problema da seleção brasileira não é técnico, nem a CBF. Porque o Brasil já foi campeão do mundo e já teve grandes seleções com técnicos que não eram, à época, o melhor técnico do futebol brasileiro, mesmo quando tínhamos grandes treinadores. E já fomos campeões da Copa com CBF ou sem CBF, com escândalos ou sem escândalos. Na minha visão, o problema da seleção brasileira é o nível técnico dos jogadores de hoje. Com educação, vou repetir o que eu falo em vários momentos aqui nessa bancada. Vivemos a geração menos qualificada, menos talentosa da história do futebol brasileiro. Não temos nenhum jogador fantástico, espetacular. O único não joga mais, que é o Neymar. Alguns são bons, talvez muito bons. Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, os caras que estão lá no Barcelona e no Real Madrid. Os outros são jogadores comuns, normais, que jogam na Europa porque o futebol globalizou. Tem jogador de tudo quanto é lugar do mundo, até de países que não têm tanta tradição, que jogam em equipes importantes da Europa. Então, para mim, o problema da seleção brasileira é o nível dos jogadores de hoje. Agora, Ancelotti, se é para trazer um cara de fora, acertou a CBF, porque foi buscar o top de linha. Para mim era Ancelotti ou Guardiola, Zé Paz. Era isso aí mesmo. Eu acho que assim, esses caras que você citou, esses jogadores, eles são craques nessa geração de hoje. Porque antigamente eles seriam jogadores muito bons. Mas Vini Júnior, Rafinha, no que a gente tem no mundo hoje, com certeza, acho que são craques. Agora, o Ancelotti vai ter muito trabalho, porque é uma geração extremamente mimada, que não aceita críticas. Eu acho que é um cara que tem, assim, currículo para chegar, impor o jeito dele e conseguir fazer um bom trabalho na seleção. Tem 5 Liga dos Campeões, vários títulos com o Real Madrid, com o Milan, um cara super conhecido. Agora, ele estava extremamente incomodado na entrevista porque a CBF deu essa notícia, oficializou a contratação do Ancelotti antes do Real Madrid, numa correria danada, Edinaldo com problema na justiça, aquela coisa, e aí ele teve que ir para essa coletiva meio que se explicar, você mesmo, tal, o Real Madrid ainda não anunciou, mas eu vou ser treinador do Brasil. Enfim, vai ter muito trabalho o Ancelotti, é um baita treinador, mas que é uma geração mimada, que não aceita crítica, que vai ter que ralar para ganhar a Copa do Mundo. Mas ele é um cara que tem autoridade. Então Exato. Os jogadores vão respeitar a autoridade. Exatamente, Respeito. tamanho, autoridade. Então você poderia ter um cara mais paternalista, tipo um Renato Gaúcho, que eu acho que seria uma ótima solução caseira para a seleção brasileira. Mas acho que Ancelotti foi bem. Mas o Ancelotti vai impor respeito logo de cara. Então também tem acho. grande chance de dar certo. Chegou a hora do Corinthians no Gazeta Esportiva. Ô Silver, tem desfalque importante para o jogo da Sul-Americana? Que história é essa? Tem desfalque importante. Memphis Depay sentiu o tornozelo direito, se machucou no treinamento de hoje. Mentira. Foi poupado da atividade, já está fazendo tratamento. Foi detectada uma pequena lesão ligamentar no tornozelo direito que vem sendo machucado e maltratado nos últimos jogos. Ele tomou pisão no pé, tomou pancada no pé, virou tornozelo. Bateu o pênalti mal. Pancada em cima. Você foi agora maldoso, hein, cara? Você foi maldoso. Mas ele já bateu pênalti assim em jogo importante com a seleção holandesa, né? Mas enfim, o tornozelo, que já não estava 0 bala, machucou de vez. Então, ele está fora do jogo contra o Racing, quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana. O Corinthians está com a corda no pescoço para ser eliminado da Sul-Americana, tem que ganhar esse jogo. É um adversário frágil, mas o Corinthians não está bem na Sul-Americana, ganhou de 1-0 aqui. Então o Memphis está fora desse jogo
E talvez, como teve uma lesão detectada, não sei se vai dar para ele jogar o clássico contra o Santos. Né? Então fica a dúvida também para o final de semana. Mas o Memphis está fora de combate. Agora, se o Dorival vai colocar a força máxima, eu não posso te precisar, Zé Paz, até porque ainda tem mais um treino. A gente brinca, né? Claro, o Memphis cobrou muito mal o pênalti aí recentemente, mas é o líder técnico desse time, gente. Não tem jeito, é o principal jogador, é o cara que chama a responsabilidade, é o cara que pode fazer a diferença pro Corinthians ali na frente. Tá jogando bem. Joga muito bem, é muito acima da média aqui no Brasil, sobra aqui no Brasil. Os jogos que eu acompanho do Corinthians, fiz alguns contra o Palmeiras recentemente lá em Barueri, sobra, joga demais. E vai fazer falta numa competição que o Corinthians ainda respira ali, né, com dificuldades. É um grande jogador. Agora vamos ver, como você disse, como que o Dorival vai colocar esse time sem o Memphis, que pra mim é disparado o principal jogador tecnicamente desse Corinthians. E vai fazer falta. Apesar de perder pênalti, vai fazer falta. Assim, quando a gente fala bateu mal o pênalti, eu não tive a oportunidade de falar desse lance. É assim, se ele faz o gol, ele bateu bem. O problema é que o cara... Você sabe do si, né? Quando o cara se eu tivesse duas rodas, eu era bicicleta. Não, tudo bem, mas quando você bate o pênalti de cavadinha, cara, você tá correndo um sério risco de passar vergonha. Lei do pato. E passou. Ou você humilha o adversário. Ou você é humilhado. Ou você vai ter que responder pela besteira que você fez. É mesmo. O Pato foi diferente. O Pato chutou o chão. Não, o Pato, né, brincadeira no Dida. Ele tem toda uma cavadinha, mas chutou o chão, tal, não sei o quê. O Memphis já fez gol assim em Copa Europeia, pela seleção. É o estilo dele. É o risco que se corre. Exatamente. Bom, sabe quem tá chegando agora com o Momento Velocidade? Rodrigo França. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rô. Que legal ter você aqui com a gente. Tava com saudade. Semana passada você não veio. Verdade, não vim, tava viajando, Michel. Não, mas... É o homem mais viaja, gente, do mundo. É impressionante. Ô, Rô, e hoje é dia de festa na Fórmula 1? Exatamente. Bom, boa noite para você, Silvestre, Paz, todo mundo que está assistindo aí. E hoje é dia de festa, um dia especial, porque a Fórmula 1 completa, nesse 3 de maio, 75 anos. Olha! E a temporada 2025 está sendo marcada por diversas homenagens dessa longa história nas pistas. Bom, para começar em fevereiro, né, Michele? A gente foi até Londres, lá na Inglaterra, cobrir a festa dos 75 anos da categoria e também o lançamento oficial das 10 equipes do Mundial. Lembra? Foi bem bacana, a gente foi lá, trouxe a cobertura aqui para o Gazeta Esportiva. E no próximo mês, estreia nos cinemas Fórmula 1, o filme, que é uma superprodução de Hollywood que está sendo liderada pelo Brad Pitt. Já encontrei, inclusive, lá em algumas corridas. Sim, né? Ele frequenta lá, Michele. Inclusive, eles falam pra gente atuar normal, pra fingir que tá ali trabalhando normalmente. O homem é bonito, Rodrigo? Eu achei que assim, tá de bom tamanho, viu? Tá bom, de bom tamanho. Então tá bom. Tem que atuar normal do lado do Brad Pitt. Eu perguntei pra minha mãe, ela falou que eu sou mais bonito. Eu também acho. Dia das Mães estava aí, né? E aí é isso, Michele. Então tem muita expectativa para esse filme. E nas pistas, a Fórmula 1 celebra 3 finais de semana seguidos, correndo em pistas históricas, com Imola nesse domingo, depois GP de Mônaco e finalmente Barcelona fechando o trio, Michele. Que horas que é esse domingo em Imola? Vai ser 10 da manhã, se eu não me engano. 10 da manhã. É o primeiro encontro do Hamilton pela Ferrari com a torcida italiana. Vai ser uma grande expectativa, exatamente, porque a temporada europeia começa agora. Você sabe tudo de corrida. Sabe tudo, e meu marido mas exatamente vai isso. Então, só que a Ferrari, vocês estão falando aí do meu Corinthians, a Ferrari tá tipo Corinthians, não tá muito fácil. Tem camisa, pesa, hein? Exatamente. A cor pesa. E também a gente vai falar agora também de outro aniversário que está tendo aqui, que foi na segunda-feira. Roda o TP, tá bom? Porque tá tudo errado, tá escrito aí. O aniversário de Interlagos, Michele. Já foi isso aí, muda, o diretor, já foi isso aí, já leu, aí. Isso, o maior tempo do esporte, Rodrigo. A gente falou da Fórmula 1 de aniversário e agora o aniversário de Interlagos, que foi na segunda-feira. 85 anos de história, Michele, já pensou, então mais história até que a própria Fórmula 1. E ela vai receber os caminhões mais rápidos do planeta, com a Copa Truck. E quem explica a importância dessa etapa em São Paulo é o Felipe Giafone, da equipe Volkswagen, que é o atual campeão da categoria. Fala galera da TV Gazeta, o automobilismo não para. Depois da estreia da Stock Car na semana passada. Hoje a galera tá toda atrapalhada lá embaixo, não Rodrigo. Tem problema. Sabe o que foi?
Não, vem cá. Vamos contar o que foi. Meteu a foto do Brad Pitt, tirou todo mundo do eixo. A Michelle até saiu da posição ali pra ver a foto do homem lá. Você atuar normal com o Brad Pitt. Não, você tem que atuar normal. Tipo assim, você tá lá do lado dele. Não, e eles falam isso, você não pode, você tem que passar. Emoção, aí não, eu tava no grid lá em Abu Dhabi. Aí eu tava lá fazendo entrevista lá com alguns pilotos e tal. Aí passou o Brad Pitt sendo entrevistado pelo repórter, que é o repórter do filme. Você não pode chegar e falar, ô Brad Pitt, dá uma declaração aqui pro Gazeta Esportiva. Você pode desmaiar? Não, Brad Pitt. Peraí, diferente. Não, aí não precisa, né, Michelle? Não dá. Então tá, diretor, tá tudo bem? Será que o tudo bem. diretor tá Não, bem? mas então, agora... Posso falar que você é Pinel? Não pode? E o Giafone? Vamos chamar o Giafone? Não, vamos chamar o Cacá Bueno, que a gente até mostrou um pouquinho o Cacá Bueno aqui, que ele vai falar do Templo da Velocidade, que é Interlagos, com a NASCAR Brasil, e o Cacá Bueno vai explicar aí que ele está buscando uma vitória lá em Interlagos. Fala galera da TV Gazeta, o automobilismo não para. Depois da estreia da Stock Car na semana passada, chegou a hora de voltar a Interlagos, mas dessa vez de NASCAR Brasil. É a terceira etapa da NASCAR, depois de Campo Grande e Londrina, chegou a vez de Interlagos. Bem verdade que no campeonato a gente não anda bem, mas o rendimento tá lá. Pole position em Campo Grande, melhor volta da corrida de Londrina. Mas alguns acidentes e quebras fizeram que a gente não esteja tão bem no campeonato. Então é hora de acertar esses detalhes, acertar os ponteiros e ir para cima. Legal, então a gente vai ter a NASCAR Brasil e também em Interlagos a gente vai ter a Copa Truck, os caminhões mais rápidos do planeta. E agora sim vamos falar com o Felipe Giafone, que está buscando, ele é atual campeão da Truck e vai buscar mais um título nesse ano. Fala Rodrigo, prazer estar com você aqui novamente e esse fim de semana agora nossa terceira etapa do campeonato da Copa Truck em Interlagos, a nossa grande etapa. Eu costumo dizer que Interlagos está para a Copa Truck, assim como Indianápolis está para a Fórmula Indy. Correndo agora ainda com o Nicolas, meu filho mais velho, na Copa Truck, na categoria Elite, e também com o Tito na NASCAR. Então vai ser um fim de semana muito especial, que é inclusive a corrida onde eu consegui minha primeira vitória na Truck lá atrás, foi em Interlagos. Então muito animado para esse fim de semana. Um abração! Abraço, valeu, querido. Giafone. Giafone que anunciou hoje a data das 500 milhas de kart também, então muito legal, vai ser dia 20 de dezembro, estaremos lá. Opa! E quem também está com alta expectativa é o líder da Copa Truck na categoria Elite, o Diogo Moscato. O piloto de Salvador vai acelerar com o time Lubrax em Interlagos, mantendo buscar a sua escrita de 100% de pódios em 2025. Fala gente, sou o piloto Diogo Moscato, atual líder na Copa Truck, categoria Elite. Convido vocês nesse próximo domingo, dia 18, a acompanhar a próxima etapa em Interlagos. Essa é uma etapa muito interessante, primeira vez que eu estou correndo em Interlagos com caminhão. E é a maior etapa do ano, né? Interlagos é a maior pista do Brasil, acho que é a pista que todo mundo conhece. Então fiquem de olho e torçam por mim na próxima etapa. Valeu! Valeu, Diogo. E olha, uma curiosidade, Michelle, a gente até mostrou na imagem. O Diogo vai correr com um novo layout em seu caminhão do time Lubrax para dar visibilidade para o movimento Violência Sexual Zero, já que a corrida será disputada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então é uma campanha muito legal, a gente vai dar bastante visibilidade aí também. E a cobertura dessa campanha e os bastidores da Copa São Paulo Bradesco de kart, você confere domingo, 8h25, um pouco antes do Mesa Redonda, e 11 da noite, coladinho em vocês lá depois do Mesa Redonda, subindo os créditos, já fica lá para assistir o Momento Velocidade. Obrigada, viu? Desculpa aí a bagunça aí, porque foi divertido. Você acho que foi o Brad Pitt. Meu amigo. Até mais. Eu gosto assim, parece que chove. Sabe quando chove, embaralha o grid de largada. É isso. Haja naturalmente com o Brad Pitt. Calma, nossa. Ai, gente, eu sou louca por ele. Eu sou louca. Tom Cruise, Brad Pitt e Antônio Bandeiras. Gosto muito. Que trio, hein? Que trio. Contato agora com Marina Buffon, que está de volta das férias. Boa noite, Má. Eu estou percebendo que você está num lugar diferente hoje, hein? O que está acontecendo por aí? Voltou descansada das férias? E atualiza a gente as novidades do São Paulo. Beijo, querida.
surpresa para vocês, porque realmente o modo, né, de produzir... Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito bom estar de volta, estou renovada, estou descansada, pronta para dar muitas notícias para vocês aqui no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda também. Estou num lugar diferente, sim, vou pedir para o Silvio Procópio e meu Kiel Brito mostrarem aqui. A gente está num evento da Amazon Prime, que está fazendo esse evento aqui hoje, reunindo alguns jornalistas convidados aí para falar sobre o futuro do streaming, futuro e presente do streaming, já que ela está aí transmitindo alguns jogos, algumas competições muito importantes aí para o calendário brasileiro. Então a gente está aqui nesse evento super legal na loja Retrogol, na Zona Sul de São Paulo. Mas você me pediu para falar do São Paulo, e aí então vamos falar um pouquinho sobre o tricolor. Afinal, hoje o elenco finalizou a preparação para o jogo de amanhã da Libertadores, válido pela 5ª rodada, jogo que vai acontecer às 9h30 da noite lá no estádio do Morumbis, e estaremos por lá. O adversário é o Libertad. O São Paulo, se empatar, já está classificado para as oitavas de final. Se vencer, além de classificado, obviamente, vai garantir a liderança do grupo D. Neste momento, São Paulo é o líder com 10 pontos. Agora vamos para as novidades aí, boas e ruins. A primeira novidade é que o Wendel, que foi retirado aí do gramado, né, no clássico Choque Rei contra o Palmeiras com um problema, né, depois de um choque de cabeça, está totalmente recuperado, vai estar à disposição do técnico Luiz Subeldia, mas Lucas Moura, ele mesmo, gente, está de fora de amanhã do jogo da Libertadores. Inclusive a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar de fora, porque ele sentiu novamente a lesão, as dores aí no joelho direito, que ele havia sentido lá na semifinal do Paulista contra o Palmeiras, e depois ficou vários jogos de fora. Enfim, ele sentiu novamente essa dor no jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores, foi poupado no final de semana no Choque Rei, mas amanhã está de fora novamente, não vai a campo então o Lucas Moura, e a gente aguarda para ver atualizações aí sobre as condições físicas dele para as próximas partidas. E a outra notícia boa que acabou de sair do forno é que o Lucas Ferreira, esse sim, jovem aí de 19 anos, que vem aí ganhando bastante espaço com o técnico Luiz Subeldia, renovou o seu contrato até dezembro de 2029, ele tinha contrato até 2028, renovou então por mais um ano desse vínculo que já estava aí extenso até final de 2029. Tá certo? Um beijo para vocês, muito bom estar de volta, volto aí pro estúdio. Muito bom, Ma, é o enroladinho que você trouxe. Bolo? Bolo de rolo, de goiabada. Parece Nossa, goiabinha. nossa, que delícia. Beijo, Ma. Olha, rocambole, gostoso bolinho de rolo. Fala, e o Lucas Moura, São Paulo? É uma pena, né? O Lucas, ele é um jogador que ele precisa muito da parte física, o arranque e tal. E a gente fica triste pela torcida do São Paulo, porque é o principal jogador do time, Silvestre. Sim. Então, quando o Lucas não tá, já é uma peça muito importante ali, desfalcando a equipe do Zubeldia. Ele é grande parte desse time do São Paulo. Então, o São Paulo vai ter muito trabalho, sim, para jogar, para continuar jogando, aliás, sem o Lucas. E em relação ao Wendel, o Zubeldia fez um teste, né? Fez uma mudança tática, colocou o Wendel no jogo, como a Marina disse aí, contra o Palmeiras, mas o Enzo Dias é o titular do time, né? Vamos combinar, ele tá jogando muito mais que o Wendel. O Wendel foi uma aposta do São Paulo, um tiro que o São Paulo entendia que era certeiro para a posição, que era uma posição carente no ano passado no São Paulo. Mas o Enzo Dias, que veio meio ali, né? Vamos trazer ele também, ver como é que é. E o rapaz dominou a posição. Hoje, no meu entendimento, ele é titular e o Wendel vai ter que correr atrás para conseguir alguma coisa nesse time do São Paulo, Silvio. Bom, amanhã é o jogo do São Paulo. Amanhã, 9h30. Então, noite de quarta-feira, de Libertadores, noite de Morumbi com 50 mil pessoas, mais ou menos. Isso aí. Já foram vendidos mais de 40 e tantos mil ingressos, para variar. A torcida do São Paulo, como sempre, fazendo bonito também, principalmente na Libertadores. Pena que a Conmebol estraga a festa, não pode nada, né? Não pode acender um fósforo no estádio. Hoje pode pouca coisa. O clube é multado, né? Mas enfim. Lucas Ferreira, renovação dele, importantíssimo o São Paulo ter renovado o contrato do Lucas Ferreira, porque já tinha um monte de olho gordo em cima dele, o São Paulo poderia perder o jogador, né? Então o São Paulo sobe salário, sobe multa, protege o patrimônio e o moleque tem futuro. Bom jogador, tô gostando do que eu vejo. Bom. Jogador forte, rápido, decisivo, dribla, recompõe, é um jogador moderno, joga pela ponta direita, tem uma boa perna esquerda, tô gostando do que eu vejo. Sobre o Lucas Moura, ele se machucou no campo sintético? Ele voltou a sentir uma pancada que ele teve no campo sintético no jogo fora de casa do São Paulo agora, foi no... Ele sentiu, ele já teve lesão, por exemplo, no Allianz Parque.
Não, tudo bem, mas ele bateu o joelho lá, o problema que ele teve agora recente de joelho foi uma pancada no joelho, porque o piso lá... Eu tô sendo irônico, porque de novo vai vir esse negócio do gramado sintético. Ele machucou fora de casa, não era gramado sintético agora, e machucou de novo, pelas informações, no treino. O campo de São Paulo, no CT da Barra Funda, não é sintético. Eu vou repetir, eu prefiro, óbvio, gramado natural, bonito, gostoso, lindo, maravilhoso. Agora, se o gramado natural é um lixo, joga-se no sintético, que não é o da quadrinha que a gente bate pelada, é um baita de um gramado. Ele ainda não voltou desde tudo que se bem, mas foi lesionou uma lá, né? pancada. Aí o pessoal fala, tá vendo? Foi de novo lá no campo do Palmeiras. Não estou defendendo o Palmeiras, nem gramado sintético, mas estou um pouco. Porque Você tá ou não tá? É muito precoce. Decide. Você tá muito em cima do muro. Futebol se joga na lama, na terra, na Não neve, profissional, na chuva, Silvestre, na aí- grama. E no campo sintético mega moderno, com amortecedor, Jogar com esse temperatura jogador regulada. E os caras reclamam até disso. Por favor. Agora, Lucas Moura, volte logo, porque você é um cracaço de bola pro nível de hoje e o São Paulo precisa de você. E eu sou seu fã, meu garoto. Olha, deixa eu falar uma coisa, recebi um convite super especial do meu querido amigo Ângelo, lá do Roca Bar de Moema, que quinta-feira agora vai ter um evento maravilhoso, com vinhos, com charutos. Aliás, procure as informações lá no Roca de Moema. Mas não dá para ir na quinta, porque a gente está fazendo nosso teste do cenário virtual. Gazeta Esportiva vai mudar de casa, em breve novidades. E a gente está ficando aqui até umas 10 da noite. Então, infelizmente, não poderei participar. Mas olha, meu beijo e meu carinho para toda a família do Roca, viu? A nossa equipe fez uma entrevista exclusiva com o divino Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras. Ele falou sobre tudo, falou sobre o momento do Verdão na temporada, falou sobre seleção brasileira. Vamos conferir a reportagem do Felipe Leite? Fala pessoal, tudo bem? Não tem nem como não ficar nervoso do lado desse cara aqui, Ademir da Guia, ídolo máximo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ademir, queria saber de você então duas coisinhas. A primeira, Palmeiras vence na Libertadores, está bem na competição internacional, está bem no Brasileirão, vence o primeiro jogo na Copa do Brasil, tem o Super Mundial para disputar no meio do ano. Que chances você acha que o Verdão tem aí para os títulos que se seguem em 2025? A equipe está realmente muito bem. O nosso técnico e a nossa presidenta conseguiu trazer jogadores que realmente deram certo, já deram certo. Então a gente fala assim, ó, segue o líder. Por quê? Estamos lá na frente. Então, eu acredito que a nossa torcida tem ido no estádio, sai contente, o nosso técnico tem conseguido grandes resultados. Então a gente acredita realmente que vai ser um ano muito bom para o Palmeiras. O grande problema hoje que eu vejo é que nós não temos mais na seleção jogadores brasileiros. Então, eu, por exemplo, assisti um jogo e não conhecia quase nenhum dos jogadores. Então, você não consegue nem torcer mais para a equipe. Eu acho que o ideal é um gramado de gramas normal, bom. Agora, jogar no sintético, a pessoa acostumando também dá para jogar bem. Então tá bom, gente, esse papo com o Ademir da Guia, agradecer ao Ademir por ter atendido a equipe da TV Gazeta aqui, uma honra, muito obrigado Ademir, sucesso em tudo que vem pela frente. Muito obrigado, a gente vai torcer, né? Vamos seguir o líder, é importante. Valeu. O que o Ademir Divino falou, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que dá para jogar no gramado sintético com um pouquinho de adaptação, boa vontade e treino. Não é igual, mas dá para jogar, ainda mais nesses de hoje. Se ele falou, tá falado. Os caras regulam até a temperatura do gramado, gente. Um maciozinho, tapetinho por baixo, borrachinha, não sei o que. O Palmeiras divulgou os bastidores da vitória contra o São Paulo. A gente separou um trechinho bem interessante do técnico Abel Ferreira motivando o elenco. Pode rodar. E como hoje é dia das mães, eu felizmente ainda tenho a minha aqui, outros se calhar de vocês se calhar já não têm. Gostava que vocês escrevessem o nome dela na vossa mão e que hoje jogassem por ela. Está bem? Mesmo aqueles que não vão iniciar, vão entrar depois, que fosse para ela. Claro que nós queremos ganhar o jogo contra o nosso rival, mas eu costumo dizer que o nosso maior adversário está dentro de cada um de nós.
Se me tocar a mim de jogar, é por ela. As dificuldades no jogo é por ela. Ok? É só isso que eu tenho para vos dizer hoje. Escrevam na mão. Se não quiserem, é a decisão vossa, eu vou fazer isso. É quando aquela merda deverá apertar a mim. E naquele colo a gente sabe que tem tudo ali. Ali a mãe, cabe sempre mais um. Pelo menos eu aprendi aqui, vamos estar sempre a ter no lugar de mãe, colo de mãe, cabe sempre mais um. Então, sempre que for preciso aquela energia extra, pensem nela. Está bem? Bora lá fazer o... Muito bem. E agora? Fofinho, Abel Ferreira. Normal. Fofinho. A história se repete. Quantos já fizeram isso? Eu sou fãzaço do Abel. Mas é Tem legal a mesmo gente que ver um fazer, pouquinho do que rola legal lá mostrar, mas também não inventou a roda. Não, mas é legal esse momento, Dia das Mães ali. Mexe com o emocional. Só não pode mexer muito com o emocional. Às vezes o cara fica deprimido, né? Vai saber. Tem história aí o gatilho. Tem história de técnico que foi motivado. Muito. Foi pilhar, fez o time inteiro chorar no vestiário. Mas ali foi uma coisa fofinha. Foi uma coisa fofinha. Foi legal. Olha só, Michele e meus queridos amigos que estão acompanhando o Gazeta Esportivo, o Palmeiras se reapresentou hoje, depois de ganhar do São Paulo no domingo, lá na Arena Barueri. O Mikael está iniciando a transição física, zagueiro do Palmeiras, mas é muito provável que ele não jogue agora na próxima quinta contra o Bolívar, né? Mais um jogo aí, quinta rodada do Grupo G da Libertadores. Palmeiras já classificado para a próxima fase, ganhou os 4 jogos que fez nessa fase de grupos. E aí o Abel Ferreira deve mexer no time, pode ser que o Vitor Roque volte a ser titular, mas a grande informação que a gente tem para passar é que o Palmeiras está de olho no Gabriel Grando, já fez uma proposta pelo goleiro lá do Grêmio, de 25 anos, para ser um reserva nesse primeiro momento do Everton, que tem 37 anos e daqui a pouco vai eminentemente se aposentar, né? A gente sabe disso. O Marcelo Lomba tem contrato com o Palmeiras até o final deste ano, tem 38 anos e deve ir para o Fluminense, pode ir para o Fluminense. Recebeu aí um contato lá do Flusão, lá do Rio de Janeiro. Então o Palmeiras vai se movimentando, já botou uma proposta na mesa para o Grêmio para contratar o Gabriel Grando. O Gabriel já trabalhou até com o Rogério Godoy, que é o preparador, é o treinador de goleiros do Palmeiras. Então a negociação deve rolar, tem tudo para rolar, porque o Palmeiras botou mais de 10 milhões de reais para contratar o Gabriel. Né? Você vê? Sim. O Abel remontando a equipe, já pensando no futuro. O planejamento do Palmeiras é o melhor do futebol brasileiro. O Palmeiras sabe que a posição agora para olhar é goleiro, porque o Everton tem 37 anos, repito. É um cracaço da posição, um multicampeão do clube, sim, mas é uma renovação que, de fato, em um momento ou outro, vai acabar acontecendo. E tem que preparar, claro, né? Tem que trazer alguém, ambientando. Você tem lá o menino da base, o Matheus, mas é muito novo, tem 23 anos. 23 é bom, 23. Mas para goleiro é jovem, né, Michele? Goleiro, jovem, o pessoal né? gosta que seja um pouquinho mais rodado. O goleiro também joga até os 40, 46. Sim, o Everton tem uns 3 anos no mínimo. O Rogério Ceni foi até quanto? 62? 42, por aí. O Dino Zoff jogou Copa de 82 o Fábio na tá Itália, jogando pela lá Itália, no com 40, no Fluminense. O Goicoechea. Não, mas o Fábio lá no Fluminense tem mais 43, 4. Gente, deixa eu falar uma coisa. Terça-feira é dia de seleção da rodada no Gazeta Esportiva. Legal. Vamos lá, galera? A gente volta agora a fazer a nossa seleção. Então vamos lá, começando com o goleiro. Quem é a nossa seleção da rodada? Walter, o Everton ou o Brazão? Quem vocês vão eleger como o melhor da rodada? Eu vou votar no Walter. Walter, que pegou a cavadinha do Memphis. Pegou a cavadinha do Memphis. Ganhou o Walter. Próxima categoria aí, Giai, Vitinho ou Fagner como lateral direito? Vai lá, Silvestre. Eu vou de Giai, que tá se firmando ali na posição, tá aproveitando bem as oportunidades. Giai, também vou no Giai. Ih, tá mimicocó aqui, ninguém discorda. Próximo zagueiro, Juan Gomes ou Léo Ortiz? Cara, o Juan tava muito bem, fez um bom jogo, o Gomes, mas eu vou de Léo Ortiz, que jogou muito pra variar e quase fez gol. Concorda, Zé? Não, eu vou votar no Juan. Por quê? Porque foi bem no jogo contra o Palmeiras, apesar do Palmeiras ter vencido o São Não Paulo. foi em cima dele. Mas foi no último minuto ali, exatamente. Foi em cima do Ferrarese. Achei que ele fez uma boa partida o Juan, jogando no lugar do Arboleda. Juan. Vou desempatar. Juan, ponto pro Juan do São Paulo. Agora, melhor da semana, segundo zagueiro. Temos William Machado, Fabrício Bruno e o Bruno Fux. Vai você, Zé. Bruno Fux. E você? Isso é vingativa, né? Eu vou no Machado, que desarmou na bola, foi expulso, o VAR corrigiu, desarmou e evitou talvez uma vitória do Santos.
Vou nesse Quer mudar? zagueiro aí do Não, Ceará. Bruno Fux. Eu vou com o Machado, então. Ó, depois de toda essa explicação, desarmou. Machadão. Vai no Machadão. Ah, de carrinho ele entende, porque olha, gente, brincadeira, hein? Agora, lateral esquerdo. Reinaldo, Alex Telles ou Rubens? Fiquei uma dúvida aí, porque o Alex Telles e o Rubens... Eu vou votar no Alex Telles. E você, Silver? Eu vou no Reinaldo, que fez a jogada. Não, o Alex Telles fez gol. Não, tudo bem, mas eu prefiro O Rubens a também jogada fez, mas e eu quero o Alex assistência, Telles. linha de fundo do Reinaldo no jogo contra meu amado Corinthians. Peraí, você votou em quem? Não, eu votei no Alex Telles que marcou, fez gol. E você? Reinaldo. Alex Telles, pra mim, gol que vale. Próximo, volante. Marlon Freitas, Aníbal ou Martinelli? Vai, Silvestre. Essa aí é... Ah, eu vou no Marlon Você Freitas. é o Silvestre, mas vai você, pode ir você. Eu vou no Marlon Freitas. O Silvestre tá demorando muito. O no diretor Freitas. falou pra, ó... Não, vou no Freitas. fez um Pronto, grande Marlon jogo Freitas também. ganhou. Marlon Armou, Brando. criou, foi Próximo. além de volante. Meio campista, Gabriel, Arrascaeta ou Matheus Pereira. Sempre Arrascaeta. Matheus Pereira fez um jogaço, cara. Você Fez vai no Matheus gols. Pereira? Destruiu o jogo, Matheus Pereira, 2 gols. Ganhou Matheus Pereira. Próximo. Meio campo, Renato Kaiser, Pucchitino, Rolaser do Quer um Santos. óculos aí, Silvestre? Nossa, aí é então. valente, Eu enxerguei o Hulk aí já e nem é da Eu vou de posição Rolaser, dele. que é um dos poucos que se salvam no time do Santos. Jogou bem. Rolaser. Não, eu vou de Renato Kaiser, que entrou no jogo contra o Vasco e fez 2 gols. Os 2 gols permitiram o Vitória virar o jogo e ganhar de 2-1. Bem votado, Zé, mas Renato eu Kaiser. Eu acompanho o José Paz com fritas, então Kaiser. É uma maionezinha. E agora, olha lá, do Fluminense, quem é? Canóbio. Quem? Canóbio. Canóbio. Não é Canoli, não, é Canóbio. Canoli, o outro quem? Michael e o Estevão. Estevão, não vou explicar por quê. Vamos no Estevão? Canóbio. Canóbio? Fez um golaço. Não, vou botar no Canóbio. Ah, eu vou no Estevão. Tá bom. Pronto, ponto pro Estevão. Agora o outro, quem é? Arthur, Caio Jorge, Vitor Roque. Vitor Roque, acendeu o pavio, acendeu um rastilho de pólvora. Arthur, eu vou com o Vitor Roque. Tô com raiva do Vitor Roque, mas Próximo. tudo bem, eu vou nele, cara. Igor Jesus, Pita ou Lucheiro? Eu vou no Luceiro, 2 gols. Luceiro, uma 2 assistência. gols. Você também? embaixo, Luceiro. Luceiro. E acabou. Goleado É no isso? Fortaleza, ele jogou Vamos muito. olhar como que ficou a nossa seleção? Tem que soprar no ouvidinho que eu não enxergo ninguém daqui. Ixi, mas aí... Walter, Agora ficou bom. Giai, Juan, Machado, Machado Alex Telles. No meu campo, e Alex Freitas. Telles. Nem o diretor enxerga. Matheus Marlon Pereira. Freitas, Matheus E Pereira, Kaiser. Kaiser, Vitor Roque, Estevão, Luceiro Vitor e Roque e Estevão. Lucheiro. Isso aí. Podia de Kaiser de Orava Brahma. O Silvestre, o óculos tá legal agora você leu bem. Nossa, Agora gente, foi eu não bem. vejo. Eu fui na intuição, Não, assim eu não ia cara. conseguir ler, aqui de onde eu tô. Seleção, tá eu um enxergo lixo isso seleção, aqui. agora o da rodada eu não sei o que tá escrito, mas eu só sei. Mas agora, Silvia, tem Ai. informação quente do Corinthians. Puta, Tá tão quente que eu vou beber água. Nossa senhora, vamos lá, né? Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho, Romeu Tomás Júnior, acabou de emitir aqui um comunicado que está marcada a reunião para a votação do impeachment do Augusto Melo. Agora que é dia vai? 26. Aquela lá de janeiro que ficou travada, congelada, por questões de segurança. É, o caso etc vai e de tal. bet. O caso vai de bet. Então vai ser votado 26 de? o impeachment ou não. Os conselheiros vão voltar dia 26, uma segunda-feira. De maio ou junho? Ok? Não, agora. De maio, Agora. 26 de maio. 26 de maio. Informação do Thiago Salazar. Existe uma pressão para que o impeachment saia mesmo antes da votação, por conta da Comissão de Justiça do Corinthians, que aponta também irregularidades. Existe muita pressão. Não sei como é que o Augusto está conseguindo... Não sei como é que ele não entregou ainda o cargo. Porque ele disse para mim, não vou entregar, questão de honra, querem me ferrar politicamente, estão fazendo de tudo. E ele perdeu mais um aliado, que era um inimigo que ele botou lá na diretoria de marketing, o Edgar Soares, irmão do Juarez Soares, que foi jornalista, grande China. O Edgar Soares assumiu, mandou embora 2 superintendentes logo de cara e dias depois pediu as contas e foi embora. Ele era da oposição, inclusive ajudou a redigir o impeachment. O Augusto trouxe ele para perto para tentar respirar um pouco, né? Jogo político, que nem tem no Congresso Nacional em Brasília. Traz o meu inimigo aqui, dou um cargo para ele. Agora, eu não consigo entender se o Edgar entrou para minar de vez o campo que já estava minado ou se ele percebeu que estava afundando e resolveu sair.
Bom, É dia muita 26 de confusão, maio gente, está eu vou te marcada, falar, então, a cara, é votação para o inacreditável. impeachment ou É não isso. do presidente Augusto Melo do Corinthians. Isso. Acabou. Gente, acabou o Gazeta Esportiva. Amanhã tem mais, que agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.